Eu sempre achei que uma das coisas boas da evolução da tecnologia era nos livrar das tarefas chatas do dia a dia. E quando isso começou a acontecer, eu achei que isso era um grande avanço. Mas ao ler esse livro aqui, eu percebi que talvez eu tivesse entendido algumas coisas bem erradas sobre a inteligência artificial. E talvez você também. E hoje eu vou te mostrar um livro de Ethan Mollick, professor de empreendedorismo e inovação da Universidade de Walton, que passou as primeiras noites em claro ao ter contato com o ChatGPT, maravilhado e preocupado. E ao longo do livro, ele vai mostrar para vocês um caminho de como aproveitar essa tecnologia sem perder o controle da situação. Eu separei alguns pontos que me ajudaram a entender melhor como usar a IA de uma forma consciente. E o legal do livro é que ele é uma leitura não técnica. Funciona tanto para a área profissional como para o pessoal. Mas antes da gente mergulhar na história da inteligência artificial, deixa eu contar um segredo para vocês. Mais de 80% de quem assiste esse canal não é inscrito. E se você curte esse tipo de conteúdo de tecnologia, inovação e livros, que faz a gente pensar um pouco melhor, clica aqui embaixo. Além de me ajudar muito, você recebe a notificação toda vez que soltar um vídeo novo, beleza? Então bora lá! Como é que a inteligência artificial chegou até aqui? O autor começa contando como chegamos até o momento da IA. E aqui tem um ponto importante. As pessoas sempre foram fascinadas por máquinas inteligentes, mas também muitas vezes foram enganadas por falsas promessas. Em 1770, a máquina de xadrez falsa. Entre 1770 e 1838, apareceu uma máquina de xadrez. Ela percorreu o mundo vencendo jogadores. Todo mundo achava que já era uma inteligência artificial, mas o que ninguém sabia, na verdade, é que tinha um mestre de xadrez escondido lá dentro. Em 1950, aparece o primeiro aprendizado real, por Claude Shannon. Criou o Teseus, um rato mecânico que aprendia a sair de um labirinto sozinho. Pela primeira vez, uma máquina mudava seu comportamento com base no que aconteceu antes. E no mesmo ano, Alan Turing propôs um teste que leva seu nome. O teste dizia se uma máquina seria inteligente se ela conseguisse imitar um comportamento humano ao ponto de você não saber se está falando com uma máquina ou com uma pessoa. Já em 2010, é a era dos dados. A partir de 2010, com a internet e as grandes plataformas, surge a IA baseada em aprendizado supervisionado. A lógica era simples: rotular dados, ensinar padrões e fazer previsões. A Amazon dominou isso tudo na logística e a Netflix nas recomendações dos vídeos. Já em 2017, a Google apresentou a arquitetura Transformer, que permitia às máquinas entenderem o contexto, não só palavras isoladas. Surgiram as LLMs, Large Language Models, ou grandes modelos de linguagem. E em novembro de 2022, o ChatGPT tornou isso acessível para todo mundo. E qual era a diferença? Agora a IA não precisa de dados rotulados, ela aprende sozinha e com uma capacidade de diálogo que parece humana. E por que isso mudou a nossa relação com os computadores? Para entender bem a inteligência artificial, é importante saber uma coisa: a IA não é um software ou aplicativo tradicional. Um software comum funciona como uma receita de bolo. Ele é programado para fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, toda vez. Já a inteligência artificial funciona de outra forma. Ela não segue uma receita fixa. O que a IA faz é prever quais palavras vêm a seguir, com base em milhões de exemplos que ela viu durante o treinamento. E ela é tão boa nisso que a resposta soa inteligente, coerente, e dá até a sensação de estarmos conversando com uma pessoa. Mas aqui está um ponto importante. A IA não entende se algo é verdade ou mentira. Ela não sabe no sentido humano. Ela nem tem ciência de que ela apenas calcula, dada essa pergunta, quais palavras costumam aparecer como resposta. E é por isso que muitas vezes a resposta parece perfeita, mesmo quando está errada. Resumo simples: a IA não pensa. Ela prevê e prevê tão bem que nos convence. A evolução contínua. As IAs não estão paradas no tempo, elas vêm evoluindo rapidamente. No começo, esses modelos funcionavam como uma mente fechada, respondiam apenas com base no que tinham aprendido durante seu treinamento. Com o tempo, surgiram os novos mecanismos de apoio, quando ferramentas como o ChatGPT e outras IAs passaram a ser conectadas à internet.
elas ganharam a capacidade de buscar informações atualizadas e comparar fontes. Isso não faz com que a IA entenda a verdade como o humano entende, mas ela reduz o risco de erro, ou o que é chamado aqui de alucinação. Ela continua prevendo palavras, mas agora faz isso com mais contexto, mais verificação. Os 4 princípios descritos para usar uma IA de forma eficiente. O livro ensina sobre como usar a inteligência artificial de forma eficiente. É aqui que o autor apresenta 4 princípios que, segundo ele, podem transformar a IA em um poderoso colega de trabalho, e não apenas uma ferramenta automática. Princípio 1. Convide a IA para participar. No livro, o autor propôs um exercício para si mesmo. Pediu para a IA mostrar a ele o que ele estaria perdendo se não tomasse a atitude de escrever esse livro. Provavelmente isso foi um empurrão para ele continuar. A ideia aqui não é delegar decisões à IA, mas usá-las como uma companheira de reflexão. Ela ajuda a organizar pensamentos, explorar alternativas e enxergar ângulos que talvez você não tenha considerado. Isso funciona como uma ampliação da nossa capacidade de tomada de decisão, mas a escolha final é sempre humana. 2. Seja o humano do processo. Esse princípio é essencial. Nada de copiar e colar as respostas da IA sem pensar. Você precisa analisar se o conteúdo faz sentido, a informação é verdadeira ou se a IA está apenas te enrolando. É importante lembrar que o objetivo da IA é satisfazer o usuário. Por isso, ela pode apresentar uma resposta errada de uma forma tão convincente que parece correta. Cabe a você checar as fontes, comparar informações, identificar possíveis alucinações. Aqui, o papel humano é insubstituível. 3. Use a linguagem humana sem esquecer que ela não é humana. Esse ponto exige cuidado. Nós, seres humanos, temos uma tendência natural a antropomorfizar coisas não humanas. Lembra quando a gente é criança que a gente ficava vendo rostos nas nuvens? Com a IA acontece algo parecido. O autor sugere que antes de pedir algo, você atribua um papel humano à IA. Não porque ela seja humana, mas porque isso melhora a qualidade da resposta. Eu separei 2 exemplos aqui para a gente ver. Exemplo 1. Gere slogans atraentes para um novo produto. Um anel que monitora a saúde e condicionamento físico. Exemplo 2. Atue como especialista de marketing digital e gere slogans que atraiam clientes para um novo produto. Um anel que monitora a saúde e condicionamento físico. Você vai ver aqui pela resposta que o segundo comando gera respostas mais ricas, porque dá contexto e intenção. Mas atenção, isso não significa que a IA entende ou pensa como uma pessoa. É apenas uma forma mais eficiente de interação. Princípio 4. Parta do princípio que esta é a pior IA que você vai utilizar. Esse princípio é quase provocativo. E é muito importante, as IAs estão evoluindo o tempo todo e não vão parar tão cedo. O livro cita o ChatGPT-4 como referência. No momento que eu gravei esse vídeo, a gente está em outra versão. E é bem provável que quando você estiver assistindo o vídeo, já exista uma versão ainda melhor. Ou seja, o que já parece impressionante hoje, amanhã será apenas um ponto de partida. O autor tem uma visão otimista. De uma forma geral, eu achei a visão dele otimista sobre a inteligência artificial e bastante clara. Ele acredita que a IA tem um potencial de colocar muita gente em pé de igualdade. Se antes você estava atrás em habilidades como escrita, geração de ideias, análise e outras tarefas criativas, é muito provável que com a ajuda da IA você passa a ter um bom nível de desempenho nessas áreas. Isso não significa que todo mundo vai se tornar melhor. Os especialistas de altíssimo nível ainda se destacam, mas a distância entre quem estava muito atrás e quem estava na média diminui, e drasticamente. Para sustentar essa ideia, o autor cita um estudo da Boston Consulting Group. Nesse estudo, antes do uso da IA, a diferença de desempenho entre os melhores e os piores profissionais eram de 22%. Após o uso da IA como apoio no trabalho, essa diferença caiu para 4%. Ou seja, a IA não faz todo mundo virar gênio, mas elevou rapidamente o desempenho de quem estava abaixo da média. Prompt não é superpoder, é uma fase. Outro ponto importante que o autor levanta é que a habilidade vendida hoje como saber fazer bons prompts provavelmente é temporária. À medida que as IAs evoluem, elas exigem menos comandos complexos, entendem melhor o contexto e se tornam mais fáceis de usar. Ou seja, o esforço técnico para falar com a IA tende a diminuir. Humanos mais IA, quase ciborgues. Ainda assim, o autor acredita que algumas pessoas podem desenvolver uma capacidade especial de interação com as IAs. Não porque a IA seja consciente, mas porque essas pessoas aprendem a
pensar junto com o modelo, explorar possibilidades, fazer perguntas melhores. Ele usa a metáfora dos ciborgues, não no sentido físico, mas como humanos que ampliam suas capacidades cognitivas com a IA. Para essas pessoas, essa habilidade pode representar uma mudança profunda na vida profissional, novas oportunidades na sociedade e uma vantagem competitiva real. E quais são as preocupações do autor? Por outro lado, nos capítulos finais, o autor adota um tom mais cauteloso e descreve algumas complexidades e preocupações reais que teremos que enfrentar na educação e na relação professor e aluno. Uma das primeiras preocupações é o impacto da IA na educação. O autor compara esse momento ao que aconteceu no passado com a adoção das calculadoras em sala de aula. A tecnologia não acabou com o ensino da matemática, mas mudou profundamente a forma de aprender. Com a IA surge o mesmo desafio: o que o aluno pode usar, quando pode usar e principalmente o que ele ainda precisa aprender sozinho. A relação entre professor e aluno precisará ser repensada. O risco do empobrecimento de pensamento. Outro ponto sensível é a redução da profundidade de raciocínio. Se a IA começa o rascunho, organiza o texto, sugere argumentos, corremos o risco de pensar menos, em vez de usar a IA para pensar melhor. Além disso, o autor lembra que as IAs são treinadas por seres humanos. Mesmo com esforços para reduzir erros, elas carregam vieses, limitações e padrões do passado. Ou seja, a IA não é neutra e não substitui o pensamento crítico. Impacto no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, a preocupação não é apenas com as profissões que podem desaparecer, mas com a quebra do aprendizado prático. Historicamente, muitas profissões dependiam da relação veterano-aprendiz. Com a IA assumindo tarefas iniciais, esse aprendizado de base pode se perder. Ao mesmo tempo, o autor lembra que isso não é novo. Quando surgiram centrais telefônicas automatizadas, as telefonistas precisaram se adaptar e muitas novas funções surgiram depois. O padrão se repete, algumas profissões desaparecem, outras se transformam e novas são criadas. Um futuro impossível de prever. Por fim, o autor dedica um capítulo inteiro às incertezas sobre os caminhos futuros da IA, desenhando 4 cenários possíveis. A conclusão é honesta. Como toda grande evolução tecnológica, não temos como prever exatamente para onde isso vai. O ponto central não é acertar qual deles vai acontecer, mas nos mostrar que as decisões que tomamos agora influenciam diretamente esses caminhos. O Cointeligência é um livro que realmente vale a leitura. É curto, direto e de fácil compreensão. Uma leitura indicada para qualquer pessoa que quer entender melhor a inteligência artificial, aprender a interagir com essa tecnologia e principalmente usar IA de forma consciente e responsável. Não é um livro sobre o futuro distante, é sobre o agora, sobre como você vai usar ou não essa ferramenta, que já está aqui, e sobre como não perder o controle enquanto amplia essas possibilidades. Agora aproveita que você já viu um pouco desse conteúdo e lê o livro. Aqui abaixo eu deixei o link na descrição que leva direto para você poder comprá-lo. E até o próximo vídeo. Tchau!